Bom, senador, prazer estar participando aqui dessa comissão, em que pese ter um foco mais específico no DF, mas nós ainda estamos planejando, né, esperando, aguardando a definição do sorteio do relator no processo. Se os senhores quiserem já anotar o número do TC, se não tiverem essa informação, é o TC 026 139 2020, dígito 0. Trata desse requerimento, auditoria. Senador, ficou, como o pedido ficou mais amplo, né? Auditoria em todos os recursos destinados pela União ao governo do DF para enfrentamento da pandemia, talvez por esse motivo o tribunal preferiu só o relator. Se fosse uma demanda mais específica, olha, nós estamos querendo fazer um trabalho específico nos recursos transferidos fundo a fundo, ou da lei complementar 173, ou aquela parte dos 10 bilhões, ou aqueles recursos que foram destinados para a saúde, para reforço aqui no DF, aí talvez fosse o ministro Benjamin Zimmermann. Mas como o pedido foi amplo, e aí envolve uma diversidade de recursos, de políticas públicas, aí por isso, ou talvez eu não tive acesso aos autos, preferiu levar para sorteio de relator. Mas, senador, o tribunal surgiu lá, não sei se vocês já tiveram conhecimento, o Coopera, né, o programa Coopera, o tribunal definiu um conjunto de acompanhamentos, hoje são 29, o último foi autorizado semana passada, são 29 acompanhamentos, um praticamente em cada parte da ministerial, política pública, né, o conjunto de ações. Eu vou falar apenas de 3 aqui, que são mais específicos para a área da saúde, mas, então, são 29 acompanhamentos e surgiram com a orientação muito clara do nosso presidente, o ministro Zé Múcio, de orientar o gestor, de apontar riscos, eventuais riscos nesse momento da pandemia, da gestão da crise, de alguma maneira dar segurança ao gestor, ao bom gestor, né, na aquisição, na tomada de decisão ágil, no enfrentamento da pandemia. Então, essas eram as diretrizes que foram estabelecidas e que nós estamos perseguindo nos nossos acompanhamentos para cada, vamos dizer assim, ação governamental ou política pública de enfrentamento à pandemia. Só que aí, paralelamente, foram surgindo as denúncias, né, de má gestão de recursos nos estados, municípios, e aí mudou um pouco a estratégia, assim, não é que mudou, surgiu um novo escopo, um novo foco com relação às irregularidades, eventuais fraudes, num trabalho de acompanhamento por uma unidade técnica do tribunal, que é a Secretaria de Logística, apoiada pelas secretarias estaduais do tribunal, que é todo um trabalho de extrair informações das bases de dados dos entes subnacionais, rodar tipologias, para orientar as ações de controle, mesmo que ainda de forma pontual. Eu vou falar de 3 grandes acompanhamentos na área da saúde. O primeiro processo é o que eu estou conduzindo, o acompanhamento, que é o 014 575 2020, dígito 5. Esse é o acompanhamento das medidas de enfrentamento à pandemia no âmbito do Ministério da Saúde. Então, aplicação de recurso de forma direta, as transferências, entra aqui também o olhar em relação aos critérios de transferência de recursos por fundo a fundo, né? Fundos estaduais e municipais, para a saúde também, enfrentamento à pandemia, na ação específica, ação orçamentária 31C0, e nós já fiscalizamos em torno de 2 bilhões de reais nesse acompanhamento, em termos de aquisições, e o último, nós tivemos 2 ciclos de acompanhamentos, um resultou, primeiro ciclo no acórdão 1335, que acho que a deliberação mais importante do tribunal desse primeiro acordo, 1335, foi recomendar ao Ministério da Saúde que melhorasse os critérios de repasse de recursos aos entes subnacionais, ao invés de manter o critério meramente com dados populacionais, que se levasse em consideração os dados epidemiológicos, capacidade hospitalar e outros aspectos de incidência per capita da doença. Enfim, houve uma evolução. No segundo ciclo de acompanhamento, nós continuamos verificando se houve alguma evolução. Houve, mais recentemente, em portarias de transferência de recursos, o Ministério já
incluiu determinados critérios que não meramente critérios populacionais, para não causar algumas distorções, mas ainda não há uma clareza quanto ao critério de transferência dos recursos, financiamento dos fundos estaduais e municipais, do DF, e nós mostramos nesse segundo ciclo, o ministro Benjamin Zimbler apresentou em plenário, fez uma apresentação, mostramos uma análise quantitativa, gráfica, comparamos variáveis, a variável principal, transferência de recursos, comparamos com dados de incidência da doença, com níveis de mortalidade, letalidade, com também a transferência de forma direta, né, das suas aquisições pelo Ministério da Saúde, tentando avaliar se havia uma correlação aparente, trabalho estatístico, matemático, entre a transferência de recursos e outras variáveis. E a maioria das análises não demonstraram uma correlação aparente, ou seja, pelos critérios então adotados pelo Ministério da Saúde para transferir recursos para os entes subnacionais, isso causa algumas distorções, não há muita clareza, e distorções do tipo, vou dar só um exemplo, estados que tinham nível de incidência da doença mais alto foram os que menos receberam recursos, vamos dizer assim, só para falar desse indicador, que foi um dos 15, 16 indicadores que nós analisamos. Esse segundo ciclo do acompanhamento, ele resultou no acordo mais recente, quarta-feira passada, do acórdão 1888, 2020, plenário, que fez uma série de deliberações ao Ministério da Saúde, dentre as quais, alguns muito na linha de melhoria da governança, né? Nós percebemos que havia uma dificuldade muito grande da atuação estratégica das instâncias decisórias, de comitês, que o Ministério da Saúde instituiu, por exemplo, o Comitê de Operações Emergenciais, que deveria ter um papel estratégico no Ministério da Saúde, até para recomendar ao ministro da Saúde as aquisições, definir a estratégia, não estava exercendo o seu papel, na verdade, as secretarias finalísticas da pasta acabavam definindo de forma não coordenada essa necessidade de aquisições, de gastos. Constatamos que um grupo executivo interministerial constituído lá atrás, em janeiro, pelo decreto 10.211, ele nem chegou a se reunir, não houve nenhum tipo de atuação a sigla é o GESP2, né, Grupo Executivo Interministerial, o Ministério da Saúde coordena com outras pastas ministeriais, ele não chegou a se reunir, provavelmente absorvido pelo Comitê de Crise da Presidência da República, da Casa Civil, conduzido lá pelo general Braga Neto, provavelmente, não ficou muito claro. Surge o gabinete de crise no Ministério da Saúde, eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões para entender o processo decisório, uma delas, no momento em que eles estavam reunidos para discutir a estratégia para reduzir o risco, minimizar, ou tentar resolver a questão da falta de medicamento para intubação orotraqueal. Eu tive presente, participou o representante do CONASEMES, do CONAS, da OPAS, definiu-se ali a estratégia da Operação Uruguai, que foi bem sucedida recentemente, compra de medicamentos no Uruguai. Hoje está sendo aberto um pregão para uma ata de registro de preço em torno de 1 bilhão para compra de medicamentos também, pelo Ministério da Saúde. Houve uma licitação internacional com a OPAS frustrada. Enfim, então nós estamos acompanhando, vamos dizer assim, esse modelo de governança do Ministério da Saúde na gestão da crise. E aí, como nós identificamos algumas distorções, o tribunal fez determinações ao Ministério da Saúde, no sentido de adotar medidas contra o funcionamento do COE, ajustar a estratégia de comunicação em função daquelas coletivas de imprensa que deixaram de ser realizadas, né, diariamente, que isso estava, inclusive, esse formato no plano de contingência nacional, que a gente também teve um debate com o Ministério da Saúde, uma série de medidas do plano de contingência nacional também não estavam sendo mais adotadas. Então, vamos dizer assim, um conjunto de deliberações do tribunal para a melhoria da governança da gestão da crise no âmbito do Ministério da Saúde. E a imprensa acabou noticiando mais a questão da baixa execução orçamentária. A tônica da nossa abordagem não foi essa. Na verdade, o que nós queríamos, e foi feita uma diligência ao Ministério da Saúde, em função da baixa execução orçamentária, seja na aplicação direta
ou na transferência de recursos fundo a fundo, que nós entendêssemos a lógica do financiamento, a lógica das aquisições e a estratégia de transferência de recursos, que nunca ficou muito claro para o nosso acompanhamento. Então, o tribunal diligenciou o Ministério da Saúde para que ele apresente em 15 dias a lógica de financiamento dos fundos estaduais e municipais da saúde, no tocante à ação orçamentária específica da Covid, a 21C0, e que informasse a estratégia utilizada para as aquisições. Porque, no primeiro momento, nós acompanhamos grandes compras de respiradores, que, inclusive, uma primeira grande compra em torno de 1 bilhão foi frustrada com a China. Depois, acompanhamos a contratação Telesus, telemedicina, com uma série de irregularidades também. Nós estamos agora terminando de instruir esse processo. Também verificar. Mais recentemente, o Ministério da Saúde mudou toda a sua lógica de aquisições, passou a investir mais na compra de testes. Tanto o Ministério da Saúde quanto a Fiocruz. Então, a quantidade aí de contratos com valores vultosos na linha da aquisição dos testes. E nós, então, mas não ficou claro em nenhum momento, né, qual seria a estratégia por parte do Ministério da Saúde, ou mesmo do governo, né, já que o tribunal já teve também outro acordo, que foi o 1616, 2020, não da relatoria do ministro Zimmermann, mas da relatoria do ministro Vital do Rego, que foi aquele alerta que o TCU fez à Casa Civil da Presidência da República pela ausência de uma estratégia de combate à pandemia e também a ausência de um plano de comunicação nessa análise de governança do centro de governo, com um trabalho mais em cima da atuação do Comitê de Gestão de Crise da Presidência da República. Além desse processo que eu conduzo na SESEC Saúde, nós temos um outro processo específico, o 016-867-2020, dígito 3. Esse é o acompanhamento pela Secretaria de Logística do TCU, com a relatoria da ministra Ana Reis. Aí sim, aqui com olhar para a aplicação dos recursos pelos entes subnacionais, estados, DF e municípios. Então, tem toda uma lógica de análise por indicadores, por tipologia de regularidade, para selecionar, eventualmente, as aquisições que apresentam maior risco, numa parceria com as nossas secretarias estaduais e também numa troca de informações com as redes de controle, Ministério Público, Polícia, Tribunais de Contas locais, nessa parceria. Infelizmente, senador, não temos uma rede de controle montada aqui no DF, né? Em cada estado da federação, nos demais, tem uma rede de controle, periodicamente se reúnem, trocam informações, definem estratégias conjuntas, a CGU, TCU, localmente representado, Ministério Público Estadual, Federal e Polícia Federal. Aqui no DF nós não temos vamos dizer assim, essa rede de controle para essa troca de informações entre os órgãos de controle, né? Esse acompanhamento da CELOG, desse segundo acompanhamento, já resultou em vários processos de representações da própria equipe, em torno de 12, mas somando aí, o senhor falou dos 30 lá do TCDF, somando, além do meu acompanhamento, que eu estou conduzindo, eu tenho 32 processos de representação e denúncias de cloroquina a hospitais, que nós estamos examinando, e na CELOG, além desse grande acompanhamento, já temos 36 processos de representações e denúncias decorrentes específicos de aquisições, né? Muitas aquisições de respiradores, EPIs, uma série de irregularidades que foram identificadas nesses processos e estão em apuração. E ainda temos o último na área de saúde, que é o 016-795-2020, dígito 2, que é específico para acompanhar as edificações do trabalho mais de montagem dos 2 hospitais de campanha federais de Águas Lindas. Tem todo um trabalho ali para verificar a obra, a montagem, custos, valores, a contratação dessas edificações, Hospital de Águas Lindas, e o da Fiocruz, o hospital específico da Fiocruz, lá em Manguinhos, no Rio de Janeiro. São os 2 hospitais de campanha federais que estão sendo objeto de acompanhamento pela nossa Secretaria de Controle Externo na área de infraestrutura urbana. Envolve um valor menor do que, por exemplo, o nosso já verificamos 2 bilhões,
o da ministra Ana Reis, do Fundos Estaduais e Municipais, em torno de 700 milhões de reais, e esse dos hospitais de campanha gira em torno de, somando aqui, 76 milhões os dois hospitais, só para montagem, né? Veja bem, a montagem, é a obra de serviço de engenharia para a montagem desses hospitais de campanha, porque a compra dos equipamentos seria com a Secretaria de Logística e toda a gestão seria mais com a SESEC Saúde. Então, vocês percebam que há uma rede de controle nossa, né? Uma série de unidades técnicas do TCU atuando em conjunto nesses acompanhamentos. Não é uma única unidade técnica, não é um único relator, são praticamente todos os ministros da casa relatores de processos envolvendo a Covid. Ainda tenho quantos minutos, Sandro? Fica à vontade. Tá, importante essa fala sua aí. Perfeito. Eu vou falar de um aspecto que até gerou um pouco de preocupação por parte de alguns tribunais de contas, recentemente eu coloquei, que é o seguinte: não há dúvida nenhuma da competência do TCU, eu digo não há dúvida nenhuma na interlocução com os tribunais de contas locais, de que recursos transferidos fundo a fundo são recursos federais, até que haja uma mudança na jurisprudência, são federais, e o TCU tem competência fiscalizatória sobre esses recursos. Logicamente que a gente respeita também a Constituição local, lei orgânica, no sentido de quando o Tribunal de Contas também tem competência para fiscalizar esses recursos transferidos, fundo a fundo, fica como se fosse uma competência concorrente, que me parece é o caso aqui do DF. O TCDF também tem competência pela lei orgânica de fiscalizar não só os recursos que são transferidos pelo DF, mas também que são recebidos, inclusive fundo a fundo. Então fica com uma competência, vamos dizer assim, complementar ou concorrente TCU-TCDF. A dúvida que tem surgido é sobre a Lei Complementar 173, o auxílio financeiro. Sobre esses 60 bilhões, aí restou uma dúvida. Como o desenho dele, no primeiro momento, foi de como se fosse um recurso mesmo do ente subnacional, tanto é que é depositado na conta do Fundo de Participação do Estado, do município, aí gerou uma dúvida, e a Tricom, a Associação Nacional de Tribunais de Contas, já tomou a iniciativa e soltou uma nota dizendo, olha, a competência é nossa. Esse recurso entra nos cofres do Estado, do DF, município, o Tribunal de Contas local tem competência. O tribunal respeitou esse entendimento, só que houve uma representação da nossa Secretaria de Macroavaliação Governamental, no sentido de melhor analisar a situação, a característica jurídica desses recursos, para caracterizar ou não a competência fiscalizatória também do TCU. Eu dei essa notícia num fórum recentemente com os tribunais, alguns presidentes de tribunais ficaram preocupados, mas nós já estamos atuando, como é que vai ser? Não quer dizer que mesmo que o TCU decida que tem competência para fiscalizar esses recursos, não quer dizer que o tribunal o fará. Se o Tribunal de Contas local já está atuando, orientando o Estado, o município, nós vamos apenas entender esse processo, essa lógica, ter uma interlocução com os TCEs, enfim, mas houve uma certa preocupação. Não, esses recursos ainda não estão fora do radar do TCU, não. O TCU está para decidir, é um processo, se vocês quiserem anotar, é o 024. Ontem a notícia vazou, né? Já deram notícia na mídia desse entendimento aí, tentando antecipar o entendimento de que, de fato, o recurso seria federal. O tribunal ainda não decidiu. É o 024 304 2020, dígito 4. Ministro relator Bruno Dantas. O tribunal está decidindo a competência fiscalizadora. Eu já dei a notícia do processo, né, que nós vamos fazer o planejamento da auditoria do trabalho de fiscalização sobre os recursos aqui no DF. Naturalmente que nós precisamos, no primeiro momento, entender o trabalho do TCDF até então. Vai ser um trabalho que a gente precisa ainda fazer esse contato, não fizemos ainda com o TCDF. O senador já sinalizou que talvez hoje pudéssemos ter uma breve apresentação do trabalho do TCDF, mas vai ter o momento certo do tribunal se articular com o TCDF para entender o que o TCDF já fez e para atender esse requerimento, essa solicitação da comissão, do senador Isalci. Eu trouxe, senador, eu fiz uma identificação de processos específicos nesse acompanhamento ou nessas representações e denúncias
lá da Secretaria de Logística, sob a relatoria da ministra Ana Reis ou do ministro Benjamin Zimmermann. Esses dois processos que eu vou falar os números agora para os senhores, são da relatoria do ministro Benjamin Zimmermann. São duas denúncias. E casa muito com, parece que o pedido, eu vi rapidamente o pedido, hoje eu não estou conseguindo mais enxergar, porque está para sorteio. Parece que, em que pese o pedido, o requerimento ser mais amplo, ele identificou, parece que, uma preocupação com o hospital de campanha, foi isso? E com os testes. Então, em relação aos testes, tanto a aquisição dos testes, quanto a contratação da empresa que vai gerenciar, ou deveria gerenciar, os serviços laboratoriais, exames laboratoriais, drive-thru e outros aspectos, nós temos dois processos de denúncia. Eu não posso, né, não há identificação em função da proteção, né, do sigilo, mas são dois processos de denúncia relativos a essas aquisições. Um deles é o 020-962-2020, dígito 7, trata da aquisição das unidades de teste rápido, e o 020-078-2020, dígito 0, trata da contratação da empresa que iria gerenciar a aplicação dos testes. Então, já temos esses dois grandes trabalhos instruídos, provavelmente com toda uma análise de inspeção, uma espécie de fiscalização nossa, né, para examinar, apurar essas denúncias e verificar se tem fundamento, se são procedentes e os encaminhamentos necessários. Naturalmente que, nesse desenho dessa auditoria que foi solicitada e requisitada, nós vamos levar em consideração esses dois processos que estão sendo instruídos pela nossa Secretaria de Logística, não é pela minha área, a Secretaria de Controle Externo da Área de Saúde. Senador, acho que, de momento, que eu poderia antecipar, falei apenas dos acompanhamentos e dos processos na área da saúde, nós temos 29 acompanhamentos, o que dá mais visibilidade é o do auxílio emergencial, né? Diversas irregularidades, pessoas que não preenchiam os requisitos, ministro relator Bruno Dantas, então tem uma série de procedimentos sendo adotados no sentido de reaver esses recursos em função do recebimento irregular por uma parcela aí, de pessoas beneficiárias. Fico à disposição para o debate. Ótimo, obrigado, Marcelo. Eu vou começar, tendo em vista que a nossa relatora hoje estava com problema de saúde, eu vou começar a fazer aqui algumas colocações. Primeiro, agradecendo, Marcelo, você, a gente está muito preocupado, assim, né? A gente está votando muita matéria lá no Congresso. Por um lado, a gente tem a preocupação da burocracia, né? As pessoas estão morrendo e precisamos tomar a decisão imediata. E, por outro lado, estamos flexibilizando demais, né, a questão de licitação. Isso acaba, por um lado, é bom, porque agiliza o processo, mas, por outro lado, é ruim, porque acaba dando margem, né, a compras irregulares, como a gente está percebendo. A gente tem verificado também que muita parte do recurso não está sendo executado, exatamente, então tem dificuldade. E exatamente também porque os servidores públicos, de um modo geral, eles também têm medo de assinar as coisas, né? O pessoal agora está com medo de assinar, porque sempre vão responder de alguma forma. Então, talvez por isso também não estão conseguindo, a gente está percebendo que dos 500 bilhões que nós já liberamos, acho que não conseguiram executar nem 40%, né? Nós estamos até essa semana agora a começar a discutir para não devolver este recurso, mas sim aplicar no pós-Covid, que a gravidade será também muito grande, né, com retorno e recuperar a economia. Então, a gente vai precisar de recursos também. Você vê que na Europa, né, foram 750 bilhões de euros liberados aí no pós-Covid. Então, a gente vai ter que cuidar disso também. Mas, realmente, a coisa ficou muito flexível. Essa foi, inclusive, um questionamento muito grande de alguns senadores, porque facilitou demais, né? E aí começa a ter esse monte de denúncias, exatamente isso. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem dúvida, não é? Porque também burocratizar num momento como esse, que as pessoas estão morrendo. E o preço, a gente sabe, o Brasil perdeu a condição, a competitividade da indústria. Então, nem respirador, que é uma coisa que o Brasil devia estar produzindo sem problema, a gente não consegue produzir
não estava conseguindo, agora estamos começando a produzir. Mas a gente jogou tudo para a China, tudo para a Índia, né? O próprio Estados Unidos sofreu isso. Então, a gente precisa recuperar nossa indústria, mas enquanto isso, a gente acompanha. De manhã é um preço, à tarde é outro. Teve um momento que os Estados Unidos, inclusive, chegou a embargar mercadoria no aeroporto, não deixando sair, né, tentando ficar com a mercadoria de qualquer jeito, né? Então, a gente passou com muito problema e a gente estava com dificuldade disso. Agora, aqui em Brasília, a Cláudia também está no evento agora, e ela mandou alguém participar para acompanhar, mas ela passou para mim algumas representações, já botei no grupo nosso, algumas representações, mas uma das reclamações também que tem ocorrido na reunião que nós tivemos com os governadores é exatamente isso. Também são muitos órgãos que estão fiscalizando. Então, toda hora o gestor tem que prestar conta para alguém. Então, seja o Ministério Público, seja o Tribunal de Contas, seja o Tribunal de Contas do Estado, aí tem o do município, tem a CGU, a AGU, tem uma série de U aí também, que acaba pedindo a mesma coisa. Então, você falou bem, né? Houve uma centralização. Aqui no DF, a ideia era exatamente essa, a gente poder aproveitar essa comissão e centralizar tudo, não é? Compartilhando as informações do Ministério Público, Tribunal de Contas do DF, Tribunal de Contas da União, a própria CGU. Então, e aqui também, agora, o que está ocorrendo aqui? A gente percebe, inclusive, aqui em Brasília, né? Era para começar as aulas hoje, né? Aí veio uma decisão monocrática de um juiz de primeira instância. O que é isso? Falta de transparência. Quer dizer, as pessoas não estão hoje com segurança para encaminhar as crianças para a escola. Aí fica essa, né, ainda mais no pico agora que está, a gente não chegou nem no platô ainda aqui em Brasília, acho que está numa fase crítica aí. Então todo mundo fica com dúvida. Eu como sou da área de educação, né, fiz esse final de semana 500 reuniões com pai de colégio militar, colégio Dom Pedro, colégio Tiradentes, colégio particular, né, indagando, né, essa questão do retorno às aulas. Muita gente preocupada, outros querendo voltar de qualquer jeito. Então, quer dizer, também não posso dizer que também os pais não querem, grande parte deles também querem retornar, né, as crianças na escola. Agora, você sabe que essa transferência que você falou do PLC 173, né, que nós transferimos o recurso, não foi explícito que foi para cobrir o ICMS e ISS. Foi um repasse para estados e municípios. Porque você sabe que no recurso do ICMS e ISS, você tem a parcela da educação. 25% tem que ser aplicado em educação. Esse PLC, ele foi para a saúde sem nenhum condicionante de aplicação na área de educação. Então, nós temos agora o retorno às aulas, onde as escolas estão sem recurso, porque houve uma redução drástica na arrecadação, e o que nós repomos, que é o PLC, né, e também a questão do fundo de participação, ele não está condicionado nada à aplicação em educação, então agora a escola não tem condições financeiras de chamar o aluno, porque não tem ainda tecnologia, não tem computador, não tem... Agora tem que usar todo o aparato, né, de biossegurança, e as escolas não estão preparadas para isso. Nós vamos discutir essa semana também alguma coisa para as escolas, principalmente as escolas municipais, que estão com situação pior ainda, né? Então, eu não sei se... eu sei que o requerimento que eu fiz e que foi aprovado, ele é amplo. Eu pedi realmente que verificasse todos os recursos transferidos da União para o GDF, inclusive as emendas de bancada, né, as emendas dos parlamentares e também os equipamentos e tal. A gente tem visto nas redes sociais, hoje mesmo, tem um questionamento que você falou aí, né, os critérios de distribuição, né? Há uma denúncia, inclusive, do senador, que está sendo muito criticado, inclusive, do Major Olímpio, dizendo isso, né, que está sendo prestigiado os parlamentares, né, sei lá, da base ou que apoiam o governo, alguma coisa assim. Mas eu tinha recebido aqui uma portaria, a PGM 1666, que eu não tinha visto no primeiro momento o DF. Agora eu recebi uma nova relação
aí tem lá o Distrito Federal, recebeu 75 milhões 442.139 mil reais, né, para o Distrito Federal, dentro dessa portaria do Ministério da Saúde. Então, eu acho que a gente podia aproveitar, eu falei com a Cláudia agora no Zap, não é? Para aproveitar essa comissão e a gente fazer junto. Não tem sentido agora o Tribunal de Contas fazer alguns questionamentos que o TCDF já fez, que o Ministério Público está fazendo, né, que o deputado também, a Câmara dos Deputados vai fazer, os deputados distritais provavelmente também vão fazer, a gente fazer junto, porque facilita, né? Eu acho que economiza, inclusive, tempo do gestor, né, porque às vezes tem essas dificuldades. Eu espero que a partir da semana que vem a gente possa contar aqui também com secretários, né, do DF, que no primeiro momento houve uma resistência de participar, como se a gente estivesse utilizando o mecanismo para só fiscalizar, e não é. Nós queremos a transparência, porque, afinal de contas, só a nossa bancada, com recursos da bancada e individuais, né, foram quase 200 milhões, quer dizer, depois nós colocamos mais 179 milhões que não estava na lei, só de participação do município, o DF como município, 190 milhões. Então, sem contar que o Fundo Constitucional também, esse ano, né, ele ficou no GDF, ele não foi aproveitado, não teve nenhum reajuste para ninguém, a não ser esses 8% agora, que foi concedido à segurança, mas só foi isso. Então, foi muito recurso direcionado ao DF, né? Eu, inclusive, no primeiro cálculo que eu fiz, foi suficiente para cobrir, inclusive, a perda do ICMS e do ISS. A gente recebeu um pouquinho mais do que o governo estava arrecadando, então não tem que reclamar de nada, né? Agora, tem que ter transparência. O que nós queremos é transparência, porque isso é que está levando a população a ficar indecisa, na dúvida, não é? Se volta para a escola, se não volta, se realmente tem UTI suficiente ou não. Eu estava conversando agora aí com a nossa presidente, antes de começar a reunião, né, a presidente do Conselho de Saúde, a Giovane, né, a preocupação é grande, por isso que acaba que o jurídico, né, o jurídico não, os juízes acabam tomando decisão monocrática, né, como aconteceu agora, não é, de suspender a volta às aulas, quer dizer, isso traz um transtorno muito grande para a família e também para a escola. Houve um investimento muito alto por parte das escolas, principalmente escolas particulares, mas também as públicas tiveram que se preparar para o retorno às aulas. Aí você faz um esforço danado, aí vem uma decisão judicial, não é, proibindo o retorno às aulas, que daqui a pouco vem o tribunal e vai caçar a liminar. Então fica essa insegurança. E, infelizmente, né, a gente percebe que muitas decisões foram tomadas precipitadamente ou para apenas ser o protagonista do negócio, né? Não houve um entendimento com o governo federal, o governo local, estadual também, municipal, cada um tomou uma direção diferente, e isso quem perde é a comunidade. Por isso que nós fizemos a comissão, e eu gostaria muito de pedir, principalmente, ao Ministério Público que está participando, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, agora o Tribunal de Contas da União, e com a participação também, né, de atores nossos também aqui da Câmara Federal, da Câmara Distrital. O Leandro está participando conosco, o deputado Leandro Graça, que tem uma proposta de CPI, quer dizer, então, fica muita coisa, cada um pedindo informações, e isso acaba dificultando o gestor e acaba distorcendo também o resultado da auditoria. Você sabe que eu sou auditor, né, também, então sei que é importante a gente compartilhar as informações e concentrar energia, né, para a gente poder realmente fazer um trabalho conjunto. Mas eu queria, resumindo então, Marcelo, te perguntar, depois eu vou passar também para o Leandro e para o Georges aí do Ministério Público, como é que você vê isso? Porque eu me preocupo como contador de ter esses cuidados na legislação, né, de segurança, de dar margem à segurança, mas, por outro lado, também, a gente, se for obedecer a 8666, para a questão do Covid, muita gente vai morrer, porque demora muito o processo burocrático, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até porque nós temos que botar outras matérias agora, né,
Estamos votando outras matérias agora essa semana para ver como é que a gente faz. Já tem lá projeto para colocar como crime hediondo, né, de proibir isso, proibir aquilo, mas às vezes controle demais pode prejudicar, mas por outro lado é recurso público, né? Por isso que a gente tem que ter bastante transparência para não ter isso. Há uma preocupação nossa com Goiás também, viu, Marcelo? Sim. A região metropolitana aqui, Águas Lindas, Novo Cama, Valparaíso, você colocou muito bem Águas Lindas. Grande parte das pessoas que estão procurando o DF também são, evidentemente, da região metropolitana, né? Que não tem a estrutura que nós temos. Então, essa questão também aqui do entorno nos interessa muito também, né? Porque acaba, e nós é um sistema único de saúde, nós temos que atender, e é verdade, né? Óbvio que nós temos que atender, mas acaba distorcendo um pouco a realidade do DF, né? Porque vem muita gente de fora também procurando atendimento aqui no DF, né? Perfeito. Senador, o senhor fez uma série de colocações importantes, fez um diagnóstico aí extremamente completo, né, robusto, tratando de diversas causas, né? A ausência de critério de transferência de recurso financeiro ou de insumos estratégicos pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, causa distorções, né? E outro dia estava discutindo lá no Ministério da Saúde, olha, foram aprovados 39 bilhões de crédito extraordinário. É um crédito que surgiu extraordinário, foge ao ordinário. Era de se imaginar que tivesse um plano mínimo para a aplicação desse recurso. Não tinha. Tanto não tinha que hoje tem uma baixa execução desses recursos. Há uma série de dificuldades. Tá, a gente entende nas contratações diretas do Ministério da Saúde a dificuldade de fornecedores, né? Questão dos respiradores e mudar a estratégia agora para os testes, nós estamos acompanhando também, inclusive preço. Na próxima etapa, o terceiro ciclo, a gente vai apontar, inclusive, grandes aquisições pela Fiocruz, estamos acompanhando a encomenda tecnológica, o contrato com a AstraZeneca e Oxford, da vacina, nós estamos acompanhando, apontamos alguns riscos para não inviabilizar, perceba, o senhor falou, muito cuidado, né? Muita sensibilidade para não assustar o gestor, o bom gestor. É sempre um equilíbrio muito grande entre orientar, apontar o risco, para tornar haja decisão na gestão da crise, né? Mas, por outro lado, logicamente, que quando é caso de evidência de má-fé, desvio, fraude, aí é outro tipo de atuação, né? Atuação, às vezes, em conjunto com outros órgãos, Ministério Público, Polícia, enfim, mas não é a regra, graças a Deus, são exceções, mas temos aí uma série de situações que a CGU já se articulou com o Tribunal de Contas local, o Ministério Público já atuou, o TCU está assim, atuando naquilo que o senhor bem falou, não concorrendo, não tendo um retrabalho, enfim, agindo naquilo que ela pode complementar, né? Ela pode ajudar sem concorrer com os demais órgãos de controle, tribunais de contas local, nem a CGU. Outro dia me falaram assim, poxa, o que você tem a dizer do trabalho assim, intenso da CGU nessa articulação com os tribunais de contas locais? Eu falei assim, ótimo, ótimo que a auditoria interna governamental esteja atuando. Eu não vejo nenhum desmérito em relação ao TCU. O TCU iria fazer com que a CGU tivesse essa atuação. Se ela está tendo, ótimo. O TCU também está uma série de atuações e muito nessa linha que o senhor muito bem ressaltou, de se preocupar com o bom gestor, né? Dar segurança a esse bom gestor, porque eu sou um dos poucos, às vezes, na casa, que entendo, até por já ter sido gestor e por ter na família diretores de hospitais públicos em alguns estados da federação, eu sei que da seriedade de muitos gestores, da dificuldade do receio, compra com valores hoje exorbitantes, e a gente tem que dar essa segurança, essa agilidade ao bom gestor. O mau gestor intencionado, que vai se aproveitar desse momento para desviar recurso em proveito próprio, aí é uma atuação diferenciada, articulada com a polícia, com o Ministério Público, e nós temos aí algumas ações nesse sentido, infelizmente. Então, olha, senador, sem dúvida nenhuma, o tribunal nasceu o acompanhamento com essa preocupação, essa sensibilidade, de não prejudicar, de não ficar pedindo demasiadamente. No Ministério da Saúde, nós só começamos a fazer requisições por escrito quando não tivemos muita dificuldade na gestão, não nessa gestão, tá? Olha que eu vou falar.
nessa gestão, não estou defendendo os atuais gestores do Ministério da Saúde, mas nós temos tendo pleno acesso a todas as informações. Tudo que a gente discute com os militares, com o secretário executivo, com o ministro não tive oportunidade ainda, mas com uma série de coronéis, que são secretários finalísticos, secretário executivo, que num intuito de melhorar a transparência, eles já incorporam e já aceitam as recomendações, já evolui. Nós tivemos dificuldade de acesso a informações básicas em outras gestões. Tá? E aí começamos a fazê-lo por escrito. A ideia não era fazer o mínimo possível de requisição por escrito para não criar embaraço, dificuldade para os gestores. Agora, sem dúvida nenhuma, o senhor pode contar com a atuação nossa. Provavelmente eu vou estar à frente coordenando esse trabalho do requerimento, do trabalho de auditoria. Com certeza, o primeiro papel meu, a primeira medida vai ser conversar com o TCDF, com o Ministério Público, quem sabe até com a Controladoria Geral do Estado, verificar o que já tem de ações de controle para que a gente possa não fazer o que já foi feito, evitar o retrabalho, né? Enfim, e também os processos que já temos na casa em relação à aplicação dos recursos no DF. Ótimo, não sei se eu respondi, eu só fiz várias colocações, estava só basicamente ratificando as colocações que Vossa Excelência fez. Eu vou... O ideal é que nós pudéssemos, talvez na segunda-feira que vem, na próxima reunião, a gente fazer quase que uma reunião de trabalho, no sentido, né, de colocar os atores que cuidam da fiscalização, que é o caso do Ministério Público, né, do Distrito Federal, também o Ministério do Tribunal de Contas do DF, o Ministério Público, e o Tribunal de Contas da União, não é? E mais alguns atores que a gente achar importante, a própria Câmara Legislativa, se o Leandro quiser indicar alguém lá, técnico, para a gente botar aqui procedimento que nós vamos fazer em conjunto, porque tem muitas representações chegando, tanto na Câmara, como também lá no Senado, denúncias, vamos dizer assim, né? Mas a gente acaba encaminhando, né? Não somos nós que vamos apurar. Então, como você também já recebeu lá no Tribunal de Contas da União, a Cláudia me disse que já tem várias também no Tribunal de Contas e no Ministério Público. Então, vamos ver de que forma que a gente pode trabalhar em conjunto para facilitar esse trabalho para todo mundo e, às vezes, solicitar uma informação única, né? Porque senão você vai pedir uma, o Ministério Público outra e o Tribunal de Contas outra. Então, eu acho que vale a pena a gente fazer uma reunião de trabalho nesse sentido, né? Eu vou propor para a relatora, para ver se na segunda eu vou falar com a Cláudia, o Georges, para a gente poder ver se faz em conjunto esse trabalho e também com representante lá da Câmara Legislativa, da Câmara Distrital, da Câmara Federal e do Senado, para a gente buscar o mesmo entendimento. O deputado Leandro Graça também está com a gente, vou passar para ele, depois vou passar também para o Georges, para ele conversar um pouco. A palavra está contigo, Leandro. Obrigado, senador Isalci, boa tarde a todas e todos. Primeiro, mais uma vez, parabéns por esta reunião, mais uma iniciativa, mais um encontro importante. Acho que aos poucos a gente vai compartilhando as informações e vai alinhando, o que de fato, como o senhor apontou, é fundamental, que a gente tenha um pouco de convergência para que essa dispersão não enfraqueça as ações de cada órgão e de cada ator. E acho que a gente está começando a encontrar essa sintonia de pouquinho em pouquinho, e quanto mais diálogo a gente tiver, mais momentos como esse, mais trocas de informação, estreitamento, vai ficar ainda mais forte, né? Vai potencializar ainda mais o nosso trabalho. Eu quero aqui só agradecer também ao Marcelo pela exposição, muito importante o trabalho do TCU nesse momento. A gente viu a representação também que o MPC fez agora em relação aos recursos federais. Eu, de fato, acho que esse julgamento do processo vai ser importante para a gente definir a competência, né, que vai ficar, com quem vai ficar responsável esse papel, mas nesse momento acho que quanto mais informações e questionamentos a gente levantar, melhor também, até que se defina, de fato, um pouco essa atuação. Eu quero lembrar um ponto que a doutora Cláudia falou na última reunião, cada semana que passa a gente vem se angustiando ainda mais com isso, que é o tempo em que nós apuramos os dados, apuramos supostas irregularidades, e o tempo em que isso se processa e isso depois se concretiza em algum tipo de responsabilização. Isso é, talvez, um ponto que a gente tenha que refletir aqui, embora não caiba a nenhum dos órgãos aqui representados
fato, o sentenciamento do Poder Judiciário, mas a apresentação de denúncias e a apresentação de encaminhamentos a título de responsabilização talvez seja um ponto para nós pensarmos estrategicamente. Acho que a CPI que a gente protocolou lá, ela vai ter ainda um tempo para maturar e poder, de fato, ser instalada, até pelos fatores políticos que permeiam essa situação toda, né? O governo, obviamente, não vai facilitar muito o andar da CPI, embora eu tenha falado que é fundamental que o governo manifeste o seu apoio à CPI a título de esclarecimento, a título de elevação da transparência. Hoje saiu a atualização do ranking lá da Open Knowledge, que mostrou já que o DF caiu bastante em termos de transparência de algumas semanas para cá. A gente estava bem no começo da pandemia, mas a gente vem declinando assim absurdamente em relação a uma série de fatores, não só a compras e contratações, mas também a dados oficiais, que nós temos visto aí essa questão toda dos leitos de UTI. E embora a imprensa venha fazendo o trabalho, penso que quanto mais sintonizados nós estivermos aqui, talvez facilite essa celeridade na responsabilização. Eu acho que esse é o ponto. Depois que o dinheiro some, depois que o recurso se perde, até você saber onde foi, o que aconteceu, e daqui 5 anos, 6 anos não adianta mais nada. Como o Isalci falou, o senador Isalci colocou, a gente está tendo as mortes, a gente está tendo a superlotação dos hospitais, não adianta nada depois, lá na frente, a gente ter qualquer tipo de responsabilização, né? E se os atores têm indícios, têm evidências de mau uso, de mal feito com recurso, tem que ter agora, né? A gente precisa travar aí essa torneira, fechar essa torneira, porque senão nada mais adianta lá na frente. Embora a gente consiga, às vezes, reaver uma coisa ou outra, mas já morreram mais pessoas, já perdemos vidas e tudo mais. Só para dizer que a gente continua fazendo trabalho aqui, né, individualmente, mas também com o apoio de alguns colegas. Quero pedir mais uma vez o apoio, principalmente aqui dos atores políticos. O senador Isalci tem feito um trabalho importante, tem sido também uma voz importante para fortalecer, para ressaltar o aspecto fiscalizador legislativo, mas eu acho que a gente pode reverberar isso com mais força. Também pedir o apoio da Giovanni aqui, em relação a todos os servidores da saúde, para que nós tenhamos um trabalho de base demandando por parte do legislativo local o seu papel fiscalizador. E por agora, infelizmente, a gente está devendo para a sociedade. Obrigado, Leandro. O Georges também vai fazer alguns questionamentos. E, Jorge, eu queria te convidar para na semana que vem. A ideia é que você possa, juntamente com a Cláudia, né, e eu não sei se o Aragão vai continuar cuidando desse ponto nosso, mas a ideia é a gente conversar um pouco sobre como podemos trabalhar junto nessa busca de transparência, né, dos recursos. Então, eu já gostaria que você pudesse preparar alguma coisa para segunda-feira, vou falar com a Cláudia também, não é? O próprio Leandro aí na Câmara Legislativa pode ver alguma coisa também, e eu estou vendo já na Câmara Federal e no Senado, para ver de que forma a gente pode caminhar junto em termos de informações, para não ficar todo mundo pedindo a mesma informação isoladamente, né? Ô, Jorge, está contigo aí a palavra. Obrigado, senador. Mais uma vez, obrigado por participar desse importantíssimo trabalho dessa comissão. Agradecer também o deputado Leandro Graça, que tem tido uma parceria muito grande conosco aqui no Ministério Público, e a brilhante exposição do Dr. Marcelo Aragão. Eu queria fazer só duas colocações. Uma com relação até à questão da suspensão das aulas. Foi até uma outra matéria, uma outra questão que até talvez seja relevante a ser trazida aqui na comissão, porque foi um ajuizamento realizado pelo Ministério Público do Trabalho. E quem suspendeu, na verdade, foi o juiz trabalhista. Não foi nem a justiça local nossa. Foi uma questão relacionada aos vínculos de trabalho, à segurança do trabalho. Acho que é um ponto muito importante também que, eventualmente, pode ser levado adiante. Eu falo isso até pelo que foi noticiado na imprensa, né? Mas acompanhando, ouvindo alguns colegas, foi isso exatamente o que aconteceu. E uma coisa que, rapidamente, falar com o Dr. Marcelo Aragão, que é o seguinte, ele falou da inexistência de rede local de controle de gestão pública. Na verdade, nós temos, sim, uma rede de controle de gestão pública. Não sei se foi nesse sentido que o Dr. Marcelo falou, é uma rede que tem desde dezembro de 2016, então parte do Ministério Público, a Controladoria Geral do DF, a Polícia Civil do DF, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, a Secretaria de Estado de Fazenda e o Tribunal de Contas. Além disso, nós tivemos um aditamento no final do ano, incluindo o Tribunal de Contas da União,
a CGU e a Procuradoria Regional da República, que é uma ideia, a ideia dessa rede de controle é exatamente poder atuar de forma conjunta, como muito bem explanado pelo doutor Marcelo, mas é só para esclarecer esse ponto, que eu acho que, e sempre que tiver algum questionamento, estamos à disposição. A doutora Lena, inclusive, é quem está presidindo hoje, colega nossa, colega do Ministério Público, e sem dúvida nenhuma, senadora, semana que vem a gente traz algum material, vamos discutir exatamente como a gente pode fazer esse trabalho de forma mais coesa e de forma mais efetiva. Tá certo? Agradeço a palavra. Antes de passar para o Marcelo, eu já queria, então, eu não sabia dessa informação, Jorge, com relação. Acho que faltou a gente colocar também aqui o Ministério Público do Trabalho, porque realmente essa relação trabalhista ela tem um papel importante nisso, né? Os nossos professores também, como está acontecendo também com os médicos e com os enfermeiros, com muita dificuldade, né? Inclusive de realização de testes, né? De aparelhos, de equipamentos, né? A gente está comprando máscara para entregar para eles, assim, buscando doações, uma coisa que realmente precisamos acompanhar um pouco melhor. Então, na segunda-feira, eu não sei se seria o caso de convidar também a Lena, né, Jorge? Como você já está coordenando esse trabalho? Podemos a gente, na verdade, tem a força-tarefa também, a gente pode eventualmente também, caso o senador... podia verificar, então, quem são esses atores? Alguém que atue, talvez o nosso doutor Eduardo Sabo, que é o curador distrital, que está coordenando, talvez seja, ou a própria doutora Helena, ou algum colega que eventualmente possa auxiliar nesse trabalho. Podemos dar uma olhada assim. Então, Marcelo. Sim, eu peço desculpas por não... talvez assim, eu não tenha conhecimento no âmbito do TCU da participação efetiva nesse grupo, né, da rede de controle. O procurador Jorge bem lembrou. Sabe quem do TCU está participando? Na verdade... Até porque seria o primeiro contato meu, seria com essa pessoa. O que eu sei, houve um aditamento no final do ano passado. A reunião estava marcada para maio agora, só que por causa da pandemia foi adiada. Entendeu? O TCU ele entrou, mas ainda não passou. Passou para a segunda. Mas eu te passo o link, eu passo aqui no grupo o link da rede de controle, que eu não sei se está atualizado, e aí qualquer coisa agradeço. Pode. Eu agradeço e peço desculpa por não ter dado crédito, e, de fato, é importantíssimo, né? Essa troca de informação, seja no nível mais de inteligência ou mesmo uma atuação conjunta, tem dado belíssimos frutos, né? Somente de sentarmos e compartilharmos informação já é um grande trabalho, né? Auxilia bastante, sem dúvida. Eu queria passar também, viu, Marcelo e Jorge, para a Giovânia. A Giovânia a gente tinha conversado um pouquinho antes, mas era importante ela falar um pouco do que está acontecendo, que ela está acompanhando passo a passo, né, no Conselho de Saúde. Viu, Giovânia? Boa tarde a todas e todos. O Conselho de Saúde do Distrito Federal tem acompanhado muito de perto. Fizemos na semana passada mais uma inspeção em loco no Hospital Regional da Ceilândia. O que nos preocupa é a tendência de que seja mantido um platô. Nesse momento que estamos, havia uma previsão de que o pico epidêmico de fato ocorreria nesse mês de julho, porém não há sinais ainda de declínio. Então, chama a atenção o alto percentual de ocupação dos leitos de UTI, o decréscimo na produção e realização dos testes, seja ele rápido, RT-PCR, na rede pública, o que impacta numa avaliação mais fidedigna do número de novos casos, embora a rede privada, por obrigação legal, também precisa notificar esses casos para a vigilância epidemiológica. Vemos também aí um nível de adoecimento já esperado dos profissionais da saúde em geral, cujo afastamento leva também, direta e indiretamente, a um comprometimento da capacidade instalada do sistema de saúde e da resposta à doença. Então, esse conjunto de fatores leva a grande preocupação do Conselho de Saúde, tendo em vista ainda não sinalização do declínio e a possibilidade de que essa taxa de ocupação, já somando públicos e privados, em torno de 91%,
venha a consolidar no colapso do sistema de saúde, que é algo que não desejamos. Então, é importante o controle social fazer parte dessa discussão, estar presente aqui, haja vista o volume vultuoso de recursos que está sendo disponibilizado, porém, a sociedade não está vendo na pele uma devolutiva desses recursos em termos de condições de enfrentamento à pandemia de uma maneira mais rápida e célere, que é o que a pandemia nos exige. Então, estou aqui à disposição para contribuir e faço questão de que o controle social possa fazer parte da discussão de uma maneira permanente. Obrigado, Giovanni. Bem, eu estava conversando antes da reunião, essa semana, a gente tem, por ser parlamentar, a gente recebe todo dia reclamação, pedido, é uma loucura, realmente, o que tem de pedido aqui de UTI, que não consegue, a gente ainda continua, parece pelas informações, com falta de medicamentos, pessoas ainda sendo entubadas, sem sedação, tem muita denúncia disso. Eu, como tinha colocado uma emenda para a caixa d'água do Hospital do Gama, eles só conseguiram gastar 500, eu botei 2 milhões para o hospital, eu recebi uma demanda do LACEN também, que o LACEN é que está ajudando nos resultados dos exames, Então, acabei autorizando, não sei se já fizeram, mas autorizei agora a usar esses 1,5 milhão para comprar lá para o LACEN, esse negócio do freezer, que estava precisando do congelamento, que eles precisam, o PCR em tempo real, também parece que eles fazem isso muito rapidamente, e estava faltando esse equipamento que é utilizado, inclusive, pela Fiocruz, e também extrator, purificador de material genético, cabine de proteção biológica que não tem, ar-condicionado lá, muito quente para ter um ambiente tal, e fora o que está faltando nas UPAs, bisturi elétrico que não tinha, e também para as UPAs, hospital regional que estava faltando bisturi e tal. Então falta muito equipamento, a gente fica desesperado, porque os médicos, a gente conhece muito o pessoal da área médica, da área de educação, então os médicos ficam doidos, ligando para a gente toda hora, inclusive diretor de hospitais que não pode, infelizmente tem essa questão política e tal, mas a realidade, no mundo real, é muito diferente do virtual, essa aparente tranquilidade, aparência de tranquilidade que o governo tem colocado, não reflete no mundo real. Eu, sinceramente, fico muito preocupado, estou muito preocupado, porque é telefonema toda hora, mensagem toda hora, que não deveria existir, Todo mundo sabe que todo mundo tinha que ter acesso, todo mundo tinha que ter medicamento, UTI, mas tem essas dificuldades. E preocupa a gente, O medo que a gente tinha, parece que chegou, é do médico. O médico morre de medo de ter que definir quem morre e quem não morre primeiro, Quer dizer, eu tenho aqui denúncias de, inclusive, pessoal de idade. Estão, descartando, vamos dizer assim, o pessoal da terceira idade. O pessoal acima dos 60, eu como já estou com 64, fiquei preocupado, porque a informação que eu tenho aqui, denúncias que eu recebi, é que eles não estão tendo o tratamento que merecem. Eu acho que eles estão sendo descartados em detrimento de outras pessoas. Então, eu fico assim, muito preocupadíssimo, porque, de fato, a gente está chegando numa situação difícil e sem motivo. Eu garanto para vocês que nenhuma unidade da federação recebeu proporcionalmente nenhum recurso maior do que o DF. Posso dizer para vocês assim, com a maior tranquilidade do mundo, Então, não é falta de recurso. Tem coisa aí que a gente precisa esclarecer. Para vocês terem ideia, até de ICMS e ISS, o que o governo federal está repassando é superior àquilo que eles perderam de arrecadação. Então, não tem motivo nenhum para estar nessa situação que está aí. Então, quero muito agradecer. Eu não sei se tem alguém ainda que quer fazer alguma colocação antes da gente partir para o encerramento. Nós já estamos de 15h30, podemos ir até 16 horas, mas a reunião normal é de 14h30 às 15h30, só se tiver alguma coisa assim excepcional. Mas se tem mais alguém que quer falar, caso contrário, a gente vai partir para as considerações finais. Tem alguém participando que quer falar? Não? Não? Ô, Marcelo, quer fazer as considerações finais para a gente encerrar? Eu só quero já convidar todos, para a próxima segunda-feira,
já conversei com a Paula e falei com a Cláudia também agora no Zap, para que a gente possa, na segunda-feira, fazer esse trabalho, esse quase que trabalho mais interno, de definir estratégias de procedimentos entre Ministério Público, Tribunal de Contas, essa força-tarefa que está aí. Eu acho que tem que chamar alguém do trabalho também que ficou fora dessa questão, né? E a gente vê lá na Câmara Federal o que está sendo feito. Tem uma comissão na Câmara Federal, né? Tem lá o Leandro lá na Distrital também com alguns procedimentos em andamento, para a gente unificar tudo isso e caminhar junto, né? Eu recebi aqui da Cláudia, já coloquei no grupo algumas representações que ela já fez junto ao tribunal, algum questionamento que ela fez, para vocês já poderem também tomar conhecimento, né? Então, segunda-feira, a gente dá encaminhamento nessas questões de trabalho conjunto e procedimentos que nós vamos adotar, tá bom? Quero muito agradecer, Marcelo, agradecer lá o nosso presidente, não é, pela pronta indicação, né? Ele iria encaminhar o Benjamin, mas como você falou, né, ele achou melhor fazer ir para o sorteio, né, porque é uma auditoria mais ampla, mas eu acho que precisa ser ampla mesmo, tem que ser completa, porque tem muito, além de recurso, também tem essa questão do fundo a fundo, que você falou, é muito recurso também que foi encaminhado fundo a fundo, então merece uma auditoria mais de perto, até porque a gente está tendo problema de transparência. Se o governo estivesse colaborando mais, seria mais fácil, mas onde a fumaça, fogo. Então eu quero agradecer vocês aí pela participação, né, agradecer mais uma vez, né, todos aí que compareceram hoje, até segunda-feira, pontualmente às 14h30, tá bom? Obrigado a todos vocês, obrigado. Um abraço. Tudo de bom, obrigado. Prazer.